Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia Sagrada. Desde já eu quero agradecer a cada um inscrito que tem acompanhado os vídeos que eu compartilho aqui no meu canal e quero agradecer a todos que têm sempre comentado em cada vídeo que eu compartilho aqui. Fazendo isso, vocês sempre estão me incentivando a compartilhar mais conteúdo neste canal. E eu peço que os irmãos curtam os vídeos que eu compartilho, porque é assim que o canal é divulgado, compartilhando, deixando seu gostei. Isso vai ajudar no crescimento do canal, visto que é muito difícil um canal onde há estudos bíblicos crescer. Por quê? Porque geralmente os canais que mais crescem na plataforma são os canais de fofoca, canal com visão, revelação, testemunhos. Esses canais são muito procurados, mas os canais sérios que transmitem a palavra de Deus, ninguém quer acompanhar. Infelizmente é isso, mas eu peço aos irmãos aí que me ajudem no compartilhamento para o crescimento deste canal. Amém? Irmãos, é o seguinte, eu estava aqui, como sempre, quando eu tenho tempo, eu assisto a alguns canais e eu sempre gosto de estar atualizado ou sabendo ou assistindo sempre canais sobre visões, revelações, porque é desses canais que sempre surgem heresias e sempre surgem controvérsias, sempre surgem coisas que são faladas que estão fora da Bíblia. Por quê, irmão? Porque usam muitas visões, revelações e tal, para que os crentes da sã doutrina eles aceitem, eles não perguntem, eles não questionem. Porque, infelizmente, o que está acontecendo hoje é isso, ou desde sempre. A Bíblia não tem mais peso na vida do crente da sã doutrina. O crente da sã doutrina, o crente que diz que guarda a sã doutrina, ele só confia em visões e revelações. E aqui está mais um caso. Aqui, esse irmão, não tenho nada contra ele, como eu sempre digo, não tenho nada contra nenhum irmão. Amém? Não tenho nada contra nenhum irmão, nenhuma irmã que faz áudio, coloca lá suas experiências na plataforma, conta aos irmãos o que aconteceu. Não tenho nada contra isso. O problema, irmãos, é quando a pessoa diz que viu tal coisa num sonho ou visão, mas não é bíblica, não tem base nas escrituras. Esse é o problema. Então aqui está um vídeo, olha o título: Um recado do Senhor para todas as mulheres cristãs sobre a pílula anticoncepcional. Veja só, um recado do Senhor. Espera aí, Deus é Deus de recado agora? Para quê? Para que temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus? Deus é Deus de recado agora. Então o título aqui desse vídeo, áudio, já está errado por aí, já começa por aqui, no caso. É um recado do Senhor para todas as mulheres cristãs. Deus não é Deus de recado, Deus fala direto com o homem. E não precisa de outro homem para ficar, para ser garoto ou garota de recado. E aqui fala sobre um recado do Senhor para as mulheres cristãs sobre a pílula anticoncepcional. Olha só. Então, aqui, esse irmão é conhecido aqui na plataforma como ex-aquilo. Né? Eu não gosto de falar certos tipos de nome para não ter o vídeo derrubado.
Então esse irmão aqui, ele é um ex-homossexual, no caso, se é assim que eu posso dizer. E esse irmão aqui vai dizer no vídeo, segundo eu pude escutar no início, eu escutei um pouco do início, eu vou reagir o resto do áudio. Mas ele diz que Deus mandou ele dar um recado ou algo do tipo para as mulheres. Olha que coisa meia estranha, né? Um pouco estranha. Um ex-homossexual dizendo que Deus mandou entregar um recado às irmãs. Então, vamos reagir aqui ao resto desse áudio. Vamos lá. Venho aqui gravar esse áudio por ordem do Senhor Jesus, um recado que o Senhor me deu para as suas servas. O Senhor me deu esse recado para passar para as crentes evangélicas, que seja qualquer denominação que for, mas esse recado o Senhor me deu para passar para as mulheres cristãs do Brasil. O Senhor me deu essa revelação, foi dia 2 de junho de 2019, e hoje o Senhor me autorizou a falar esse recado para a sua... Eu particularmente não creio que Deus deva ter autorizado ele a falar nada, porque há certos tipos de assunto que não são mais novidades na plataforma, já que há anos o anticoncepcional ou outros tipos de métodos contraceptivos vêm sido combatidos pela igreja mais antiga, é claro. Os cristãos mais antigos, eles viviam combatendo o evitar filhos. Eles diziam que é pecado. Até hoje eles dizem, né? Que era e que é, até hoje. Mas, biblicamente, eles não conseguem provar. Eles usam textos da Bíblia, textos isolados, para tentar provar aquilo que a Bíblia não diz. Mas, no caso desse irmão aí, ele diz que recebe de Deus uma revelação, uma visão, não sei, e ele recebeu, mas não entregou, no caso, não passou para frente. E aí depois ele diz que Deus mandou ele entregar esse recado. Veja só, Deus mandou ele entregar esse recado. Vamos continuar. Igreja, ele me autorizou a gravar esse áudio para alertar as suas servas e as cristãs que servem ao Senhor Jesus na terra. O recado aqui é aos casais, não às mulheres somente, porque os esposos, eles cooperam e eles têm que ter uma participação na vida da esposa. Então, se a esposa decide certas coisas, claro que o esposo ele concorda com a esposa. Então, o recado é aos casais. E o Senhor me deu essa palavra em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Aqui, irmãos, que está o problema. Já vemos aqui que ele usa um versículo isolado para tentar provar algo que a Bíblia não está afirmando. Então aqui ele vai usar o versículo de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, não mais. Mas por que ele não lê o contexto? Existe um contexto por trás desse versículo. Vamos continuar. E essa revelação que o Senhor me deu foi em sonho. Olha aí o perigo, irmãos. É aquela velha história do sonho. Nós lembramos que em Jeremias, o profeta, ele combateu os falsos profetas, que no caso viviam sonhando. Eles diziam, sonhei, sonhei. E aí o profeta Jeremias combateu essas coisas. Porque se os irmãos notarem, as heresias e certos equívocos surgem através de sonhos.
Você pode ver que, na maioria desses canais, tudo é baseado em sonhos. Eles falam que Deus deu sonho. É claro que existem sonhos que realmente são da parte de Deus mesmo. Mas existem sonhos que são coisas da carne ou talvez até diabólicos, para deturpar e criar-se assim heresias e cargas, no caso, cargas pesadas para serem colocadas nos ombros da igreja ou nos ombros dos casais. Vamos continuar. E a revelação que o Senhor me deu, Olha só, aqui não foi revelação, aqui foi um sonho. Porque se nós lermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, toda a revelação já está lá. Mas é sempre essa história de dizer que um sonho foi revelação. O que está na Bíblia, ou seja, o que está na Bíblia não interessa, mas o que interessa é o que eu sonhar. É mais ou menos isso. Se eu sonhei com algo, é novidade para mim e novidade para a igreja. Então eu tenho que passar para frente. É mais ou menos isso. É uma novidade que eu estou contando. eu estava andando em uma rua e tinha uma denominação, uma igreja bem grandona. E eu não sei qual é o nome dessa denominação, mas eu vinha passando e o pastor estava ministrando a palavra, porque dava de ouvir para o lado de fora. E eu escutei suavemente a voz do Espírito Santo falar assim: entre dentro desta igreja. Entre dentro desta igreja. E eu entrei. Quando eu entrei nessa igreja, eu sentei num banco. E a igreja estava cheia. E aquele pastor me viu entrar. E imediatamente, irmãos, eu não sei o que aconteceu no momento. Ele olhou para mim e falou assim: vem cá, jovem. Vem cá, você tá com oportunidade. Aí eu tava sem a Bíblia. Imediatamente ele falou assim pra mim: venha, você está com oportunidade. Eu não lhe conheço, mas o meu Deus lhe conhece. E ele mandou lhe entregar a oportunidade. Nesse intervalo que ele me chamou, né, eu fui até o púlpito. Antes de eu ir até o púlpito, uma irmã me tinha me dado a Bíblia. E ela me deu essa Bíblia, eu fui até ao púlpito. Irmãos, eu estava muito nervoso, porque era muita gente. E naquela hora, quando eu abri, eu agradeci a oportunidade e abri. Quando eu abri a palavra do Senhor, tinha Êxodo 30, versículo 13. Não matarás. E eu não entendi porque o Senhor me deu esse versículo quando eu abri. E foi na hora, irmão, que o Senhor me revelou e abriu a minha visão. E dizia para mim que tinha muitas mulheres ali, dentro daquela denominação e fora da denominação. O detalhe estranho aqui, não estou questionando se a visão é de Deus ou sonho, não sei, porque ele fala que é sonho, depois ele fala que é revelação, depois ele fala agora que é visão. Eu não estou questionando se é de Deus ou não. O que eu vou agora questionar é o porquê ele é o centro do sonho. Ele é o centro, vamos ver. Ele é chamado, ganhou uma oportunidade, aí ele não estava com a Bíblia, aí ele recebeu uma Bíblia emprestado, e aí abre a Bíblia e cai lá em Deuteronômio dizendo não matarás, e aí ele diz que no sonho Deus dá uma visão a ele de que tanto as mulheres na igreja e fora dela estão matando. Vamos acompanhar. De outra denominação também, que tinha mulheres ali que estavam abortando seus filhos, que tinham abortado seus filhos, mas não tinha pedido perdão a Deus. O Senhor me revelava que tinha pessoas ali planejando em abortar para não ter filhos. E tinha muitas pessoas ali tomando pílula.
E eu não entendia porque o Senhor me tinha me dado essa palavra. E só vim entender depois que o Senhor me revelou essas coisas. Imediatamente o Senhor falou para mim. Deus revelou a ele ou ele andou assistindo vídeos no YouTube e acabou sonhando? Fica esse detalhe aí no ar para os irmãos pensar comigo. Diga para minha igreja, para minhas servas que estão aqui dentro, que estão dentro deste templo, avise para elas, que elas, se não se arrependerem do pecado que estão cometendo, irás para o inferno. Diga para todas elas pararem de tomar pílula anticoncepcional. Primeiro ele diz que as irmãs estavam abortando. Agora ele está dizendo que as irmãs estavam tomando pílula anticoncepcional. Veja a confusão aí. Ou é aborto ou é evitar. Ou é evitar ou é aborto. Mas como esse assunto já foi abordado diversas vezes aqui no canal, eu não vou me estender neste vídeo para ele não ser longo. Irmãos, o Senhor falava para mim desse jeito para passar a sua igreja e eu passava. E o Senhor dizia assim para mim, diga para minha igreja, para elas que estão aqui dentro. Algumas estão pensando em abortar. Abortar é uma coisa, agora planejar ter uma família é outra coisa, é totalmente diferente. E outras já estão tomando pílula anticoncepcional. Digam para elas pararem. Porque desde o início não foi assim. Aí está o equívoco. No início, que ele está dizendo ali, dá a entender que na criação, lá no início, lá no Éden, Deus deu a ordem para Adão e Eva se multiplicar. Mas ali, Deus quer que a raça seja multiplicada para encher a terra. Ali não é um mandamento para o casal ter mais de 10, 20 filhos, igual a hoje. Hoje, não existe um mandamento para que cada casal tenha 20 crianças, 10 crianças, 15 crianças. Isso gera um transtorno muito grande ao casal. Afinal de contas, tanto o marido como a esposa não vão ter tempo para nada, só para criar filhos e trabalhar. E assim muitos vão se matar espiritualmente e vão se esgotar fisicamente. E vai surgir mais problemas, né? Vai gerar mais problemas para esta família que decidir viver dessa maneira, sempre tendo um filho a cada ano. E fora que a mulher pode correr risco de saúde. Vamos continuar aqui. Isso é estratégia de Satanás. Satanás implantou na terra essa pílula para evitar que os meus servos, que as minhas servas não venham progredir. Olha só o que está acontecendo na mente desse rapaz. Em primeiro lugar, não há arma preparada ou forjada pelo inimigo para que venha frustrar os planos de Deus na vida dos servos. Isso é fato. Agora, um outro detalhe é que esse rapaz, ele deveria ser referencial e deveria ter primeiro uma família. Ele deveria pregar aquilo que ele vive. Você pode ver que é até difícil dele usar uma palavra correta para o pensamento dele naquele momento. Ele fala de progredir, mas na verdade se multiplicar, procriar, é isso que ele queria dizer. Mas os irmãos notem que a dificuldade de compreender as coisas é tão difícil, a falta de conhecimento bíblico é tão exposta que fica até difícil de argumentar algo que não tem como argumentar. Vamos continuar. Não venha ter filhos. Irmãos, eu fiquei sem jeito naquele momento, essa revelação que o Senhor me deu. E o Senhor falou para mim assim,
Diga para elas, se ela não se arrepender e não pedir perdão e não se humilhar, elas virá para o inferno. Vejam aí, irmãos, não muda a tática e a estratégia desses irmãos. Sempre quando eles vão contar os sonhos deles, que eles dizem que são de Deus, é claro, nós respeitamos isso, mas tem sonhos que, como eu já havia dito, não são de Deus, eles colocam aquela pitada de medo. Veja aí o que esse irmão está dizendo. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Então, muitas mulheres vão ficar com medo de ir para o inferno e não vão fazer porque amam a Cristo. E outra coisa, vão deixar muitas mulheres em dúvida, assim como uma irmã chegou no meu canal e falou que ficou com dúvida quanto a isso, porque uns falam que é pecado, outros falam que não é pecado. Isso gera um terror psicológico na vida das mulheres. Mas veja os homens, no caso dos homens. Os homens não são tão cobrados como as mulheres. E isso é um problema grande. Agora, que fica aí, ó, no final, um terror psicológico para que os que estão ouvindo a esse testemunho venham a crer. Por quê? Porque se houver um terror no final, muitos vão crer. Mas se não tiver um terror psicológico, não dizer que vão para o inferno, muitos não vão crer. Porque muitos só creem nesses sonhos por causa do terror psicológico. Por exemplo, irmão vai ao inferno 7 vezes. Irmã vê no inferno Michael Jackson. Irmã vê no inferno fulano de tal, Bertano, Ciclano. Irmã vê no inferno fulano que não fez isso e aquilo. É um certo terror psicológico para que haja um convencimento de quem está ouvindo. Muitos que estão ouvindo os testemunhos no YouTube estão sendo convencidos pelo medo, não pelo Espírito Santo. Então nós devemos ser mais atentos a essas coisas. Aí, irmãos, eu passei o recado do Senhor e o Senhor me revelou uns versículos da Bíblia. Veja agora que ele vai dizer que Deus revelou uns versículos da Bíblia. Então, esses versículos são totalmente isolados. Se os irmãos lerem o contexto desses versículos, não está dizendo aquilo que esse irmão está afirmando. Mas, infelizmente, muitos crentes que não gostam de ler a Bíblia e nem estudar a Bíblia, caem facilmente nesses, como que eu vou dizer, nesses equívocos teológicos. E ele agora vai ler diversos versículos isolados. Isso mostra uma total incapacidade e falta de responsabilidade ao postar um vídeo desses no YouTube, sem base bíblica alguma. Ele pega versículos isolados e ainda afirma que Deus revelou a ele. Vê se pode. Vamos continuar. Que os irmãos estão vendo aí no vídeo. Esses são os versículos bíblicos que o Senhor me deu. E o Senhor dizia para mim, né? E falava para mim. O Senhor me dava as perguntas e me dava as respostas na Bíblia. A primeira pergunta, o Senhor mandou escrever desse jeito. É Deus quem dá a vida e tira a vida. Aí o Senhor me deu o versículo da Bíblia. Deuteronômio 32, versículo 39. Segundo, é Ele quem abre e fecha a madre. O Senhor me deu a resposta da Bíblia. Isaías 69, versículo 9. Isaías 66, versículo 9. Terceira pergunta. É Deus quem forma o bebê? O Senhor me deu a resposta. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Quarta pergunta. É Deus quem dá o Espírito? O Senhor me deu a resposta para essa pergunta.
Zacarias capítulo 12, versículo 1. A quinta pergunta. Isto não depende do homem. O Senhor me deu a resposta para isso. Romanos 9,16. Sexta pergunta. Devemos dar graças por tudo. E o Senhor me deu a resposta. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. A Bíblia diz, Êxodo 20, versículo 13, não matarás. A Bíblia diz em Apocalipse 21, versículo 8, ficarás de fora os homicidas. E o Senhor me deu essa revelação para passar à sua igreja. E o Senhor me autorizou hoje para passar, irmãos. E o Senhor falava para mim, me revelava, que muitos que estão fazendo isso estão indo para o inferno, estão caminhando para o inferno. Aqui outra vez, após ele expor versículos isolados, ele, para dar credibilidade àquilo que ele está falando, ele novamente fala sobre o inferno, como se fosse um tipo de terror, para que todos creiam naquilo que ele disse e agora junto a versículos isolados. E o Senhor falava para mim que era uma criação de Satanás. É uma criação de Satanás a pílula anticoncepcional. E o Senhor falava para mim assim: cadê a confiança que eles dizem que tem em mim, sendo que não tem a confiança em mim? Porque se tivesse confiança em mim, eles poderiam, com certeza, em não engravidar. Porque eu sou Deus que abro e fecho a madre. É interessante quando ele fala sobre ter confiança. Todo cristão tem confiança em Cristo, ou quase todos. Mas o problema começa quando você vai ter essa confiança do jeito que o irmão está dizendo aí e acaba fracassando na fé. Porque, irmãos, não é brincadeira ter uma família. Não é brincadeira. Aí a mulher vai ter, vamos supor, a mulher cristã com seu esposo decidem não evitar filhos, ou seja, não deixar de planejar. Aí abrem mão de estudar, abrem mão de trabalhar, ter um emprego melhor, ter uma profissão melhor, ter um tempo a mais para as coisas de Deus. E aí vem o primeiro filho, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto. Vai acontecer alguma coisa com esse casal e não é coisa boa. Vai acontecer coisas, vai gerar assim consequências não positivas, mas negativas. Por quê? Quanto mais filhos, mais trabalho. Não é brincadeira a coisa. Aí você chega aqui na internet e lança sobre a igreja que Deus falou com você para que as mulheres parassem de evitar filho como se elas estivessem pecando ou praticando o pior pecado do mundo. Irmão, vamos ter consciência. Você pode estar destruindo muitos casamentos e relacionamentos por causa disso. Porque um relacionamento, por exemplo, um jovem e uma jovem que casam e têm somente um filho, eles já correm o risco de entrar na rotina. Imagina se uma jovem ou uma mulher de no máximo aí 30 anos, já tendo uns 5 filhos, como que não estará o relacionamento dessas pessoas? Aí muitos dizem, mas se tiver Jesus, tudo vai dar certo. Não é bem assim, não. Na teoria tudo é simples, mas na prática é tudo muito difícil. É como eu disse, quanto mais crianças, mais trabalho e menos tempo para algumas coisas. E querendo ou não, a vida espiritual do casal fica sufocada. Vamos lembrar o que o apóstolo Paulo
o que ele disse lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 7. Quem é casado cuida das coisas do cônjuge, da família. Mas quem é livre, quem não é casado, vive para o Senhor. Ou seja, se você casou, você vai ter uma família. Mas isso não significa que você deva ter uma família a ponto de que você viva uma vida desregrada e se mate espiritualmente. É esse que é o problema. Entenderam? Eu que dou à mulher filhos e eu que fecho a madre para a mulher não ter filhos. Eu que formo a criança. Eu que dou a vida no ventre da mãe. E muitas pessoas acham e pensam que confia em mim, mas não. Que se confiasse totalmente de corpo, alma e espírito. Muitos dizem que confiam em Deus, certo? Aí seguem essa doutrina. Fazem um montão de filhos. Desculpe-me o linguajar, mas como que eu vou dizer? Geram muitos filhos. É um filho por ano, certo? Um filho por ano. Mas a confiança deles não está em Deus. Por quê, irmão? Porque quando os filhos vão sendo gerados, pode acontecer alguma coisa, pode acontecer um imprevisto, pode o esposo ficar sem trabalhar, ficar desempregado, aí passam a depender do governo, passam a depender da igreja, ou ainda mais, passam até a depender de familiares, de parentes. Vão viver do quê? Vão viver de ajuda financeira de outros. Então, essa dependência de Deus que o irmão pode estar dizendo aí é ilusória, porque se acontecer algum imprevisto, alguém vai ter que cuidar, ou seja, alguém vai ter que criar os filhos. Os pais só vão cuidar. E alguém vai ter que criar o quê? Pelo menos sustentar, dar o alimento. A vovó ali vai dar o alimento, o vovô vai dar o alimento. Se o pai não estiver trabalhando, estiver desempregado. E fora a cobrança que vai ser em cima do pai da família, em cima do servo de Deus. Não é brincadeira ter uma família. E aí, se chega no YouTube e coloca essas coisas, precisa ser tudo pensado. Não é bem assim, não. Nós devemos ter a Bíblia como regra de fé e prática, e isso não está na Bíblia. Isso vai destruir muitos casais, vai destruir relacionamentos. Muitos homens não vão aguentar, e muitas mulheres também não vão aguentar. Sabe o que acontece? Quando esses casais passam a crer nisto e passam a viver isso, poucos conseguem levar a vida dessa maneira, tendo problemas, consequências, porque escolheram ter muitos filhos, tudo isso para agradar uma igreja, agradar uma denominação, agradar a irmãos, porque irmãos estão cobrando, como eu disse em outro vídeo, as igrejas de sã doutrina cobram muito uns dos outros. E é complicado, irmãos, é complicado. E vindo isso de um irmão solteiro que veio de uma vida promíscua, é complicado você acreditar em um sonho, ou visão, revelação, seja lá o que for. Avise para minha igreja, e aonde você for, avise, porque elas estão caminhando para o inferno, e eles também estão caminhando para o inferno, porque eu acho que já é a terceira vez que ele fala sobre o inferno. Se não obedecer, vai para o inferno. Já é a terceira vez, se eu não me engano. Vamos continuar. os homens fazem as mulheres tomar pílula anticoncepcional.
Não é que os homens fazem as mulheres tomar, não é que os homens obriguem elas a tomar, é que há uma concordância entre o casal que deve ser respeitada e ninguém tem o direito de se meter na decisão do casal. Isso é livre-arbítrio. Quem se mete na decisão do casal é sempre os irmãos, é sempre as igrejas de sã doutrina, que dizem que estão na sã doutrina, que obrigam a muitos casais a ter filhos. Infelizmente é isso. Os casais são, na grande maioria das vezes, obrigados a ter muitos filhos porque vivem debaixo de opressão. Se você evitar filhos, você vai para o inferno. Ou seja, aqueles membros ali, pode-se contar no dedos os casais que conseguem continuar na presença de Deus ou na tal igreja de sã doutrina. Satanás usa o homem para botar na cabeça da mulher para parar de ter filhos. E eu não me agrado disso. E eis que permitirei que Satanás jogue enfermidade no útero delas. Vejam só agora, da palavrinha mágica chamada inferno, agora ele pula para enfermidades. Agora ele está dizendo que se as mulheres não obedecerem junto a seus maridos, provavelmente, essas mulheres vão sofrer as consequências de suas escolhas. Aí ele diz que Deus vai permitir que o diabo coloque enfermidades no útero da mulher, no ventre da mulher. Sendo que isso não é uma verdade. Tem mulheres que tomam remédio há anos e anos e nunca desenvolveram nenhum problema de saúde. São muitos os casos, mas também são muitos os casos de mulheres que se dão muito bem com o remédio. O remédio não afeta elas. Na minha família, há mulheres que nunca sofreram, nunca tiveram enfermidades porque usam o remédio contraceptivo. Então isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Não é bem assim que acontece. Para isso você precisa, a mulher no caso, precisa ter um acompanhamento médico para usar tal remédio e assim não passar mal com tal remédio. Vamos continuar. Para elas saberem que eu sou Deus, que dou a vida e tiro a vida. Eis que dei tudo perfeito para o homem e para a mulher. Irmãos, o Senhor me revelou isso. E aquelas pessoas, irmãos, o Senhor me revelou que aquelas irmãs que estão tomando pílula anticoncepcional, seja quem for, de qual denominação que for, o Senhor me revelou que Satanás tem jogado enfermidade no útero dessas mulheres. E essas mulheres só vivem doentes. E muitas delas tomaram remédio para não ter filhos. E já está dando problema no útero porque fazem as coisas sem orar e sem pedir permissão ao Senhor Jesus. Hoje o povo não pede, irmão, permissão do Senhor se é para fazer ou não por ele. Senhor, posso fazer? O Senhor me autoriza a fazer isso? Enquanto Deus não lhe responder e não lhe autorizar, continue orando até ele autorizar. Se ele dá sim, você pode fazer. Se ele falar não, você não faça. Porque todos os filhos de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Nós não fazemos o que a gente quer, nós fazemos o que Deus quer. Porque nós não vivemos mais em nós, mas Cristo vive em nós. Se Ele vive em nós, temos que estar na direção dEle e na vontade dEle. E você que não quer ter filhos, orem para Deus fechar a madre, porque Deus atende a nossas orações. Essa história aí de orar para Deus fechar a madre, isso é conversa fiada. Sabe por quê? Assim como na teologia da prosperidade, é igual a isso aí que o irmão falou. Se você orar para Deus fechar a madre, e assim, no caso, o casal tiver
ou seja, gerar mais de 10 filhos, é sinal de que o casal está sem fé alguma. É isso, simples. Qual é o argumento? Se você orar, ou se você orou e tem mais de 10 filhos, é porque Deus quis assim. Esse é o argumento. Agora, se você orar e Deus não fechou até hoje a madre, é porque você não tem fé. É mais ou menos isso. É assim que funciona. Deus atende nossos pedidos, seja para homem, seja para mulher. Peça para Deus fechar sua madre. E se você que não é mãe, peça para Deus abrir sua madre. Amém? Pai do Senhor Jesus a todos. É parecido com o argumento da teologia da prosperidade. Se você não enriquecer, é porque você não tem fé. E se você enriquecer, é porque você teve fé. É parecido, é mais ou menos isso. Se você enriquecer, você teve muita fé. Mas não é bem isso. Bom, eu acho que os irmãos entenderam bem o que eu quis dizer. Bom, agora, nas considerações finais dessa reação, esse irmão, agora tenha atenção no que eu vou dizer. Esse irmão faz parte daquele grupo que eu falei em outro vídeo. O grupo é esse mesmo que os irmãos lembraram agora. Existe o grupo dos idosos que não geram mais filhos ou têm algum problema de saúde. Existe o grupo daqueles casais que realmente não podem gerar, ou seja, são inférteis, então eles não podem gerar mais, e assim eles estão acomodados com essa ideia ou com essa doutrina de que evitar filhos é pecado. Eles vão pregar para os outros casais que evitar filho é pecado, sendo que eles não têm mais que nenhum filho, ou seja, ou têm ainda um filho, e têm, mesmo assim, dificuldades para gerar outros filhos. É mais ou menos assim que funciona. E tem aqueles que são o caso desse jovem aí. São homens ou mulheres que decidiram não casar, só apenas assim, tendo uma vida espiritual elevada, e pregam essa doutrina, sendo que eles não casaram e não têm vontade de casar. Então eles pregam aos casais que evitar filho é pecado. É o caso desse jovem aí. E tem aquele grupo, no caso, aqueles que foram abandonados pelo cônjuge ou separaram e hoje pregam que evitar filhos é pecado. Por quê? Porque eles não podem casar de novo. Então, é confortável para eles pregar aos casais que evitar filhos é pecado. Lembrem-se desses grupos. Assim os irmãos vão identificar facilmente quem são esses irmãos que pregam essa doutrina no YouTube. Amém? Eu quero agradecer a cada um irmão que tem acompanhado aos meus vídeos. Se inscrevam, aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo e ative o sininho. Se vocês fizerem isso, vão estar me incentivando a fazer mais reações neste canal. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.